queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Que Deus esteja agora abençoando o teu lar, tua casa, tua família. Nesse momento que você parou tudo agora para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra, né? É tão bom podermos ter essa oportunidade de nos alimentarmos, edificarmos a nossa fé com a palavra de Deus. Estamos com saudade de todos, mas as obras lá no templo seguem a todo vapor e logo, se Deus quiser e permitir, estaremos todos juntos lá. No final desse vídeo, estaremos compartilhando mais algumas coisas que foram feitas durante essa semana lá no templo. Está ficando lindo, né? Estamos assim fazendo tudo o que precisa para que fique um ambiente lindo, aconchegante, seguro, né? Tudo que precisa ser feito lá está sendo feito e Deus é fiel. Amém? Vamos invocar a presença do Senhor, que você possa também, onde você está agora, fechar os teus olhos e invocar, chamar a presença do Senhor, para que através dele, a palavra que nós compartilhamos aqui, que é a palavra dele, chegue ao teu coração, fale ao teu coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, nós invocamos a tua santa e poderosa presença, Senhor, onde cada um dos meus irmãos, ó Deus, estão agora também clamam, invocam o teu santo nome. Venha, Senhor Deus, nos abençoar nesse dia, nessa noite, nesse momento, ó Deus, que paramos tudo para estarmos, ó Deus, agora diante da tua presença, para cultuarmos o teu santo nome e para ouvirmos de ti, Deus, uma palavra que venha, ó Deus, do teu trono para o nosso coração, do teu trono para a nossa família, do teu trono, Deus, para, ó Deus, o que cada um de nós precisa. Fala conosco, abençoa, Deus, cada um que me ouve nessa noite, Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Fala, traz, ó Deus, revelação através do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra na nossa vida. Eu creio, Deus, que não há limites para o teu Espírito Santo e eu creio que haverá, Deus, uma visitação do Senhor em cada lar, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra um versículo assim que, sabe quando você lê, aquilo fala tão profundo assim com você, aquilo entra assim e te causa um impacto, você fica assim constrangido de conhecer mais sobre o coração de Deus. E esse versículo está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 40, diz assim: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Olha essa parte, irmãos, multidões vindo a Jesus, trazendo enfermos para curar. E no Evangelho de Lucas diz assim: e impondo as mãos sobre cada um deles, sobre cada um deles, os curava. Esse texto falou tão profundo ao meu coração, porque às vezes a gente tem uma ideia de Deus, né? Deus tão grande, tão majestoso, tão glorioso, Deus que amou o mundo de tal maneira, né? Temos às vezes essa grandeza, vemos essa grandeza de Deus, e aqui nós vemos numa multidão procurando por Jesus. Jesus impôs as mãos sobre cada um deles. Isso fala muito ao meu coração e fala sobre o coração de Jesus. Ele sabia que cada um tinha uma necessidade diferente do outro. E isso revela sobre o coração de Jesus. Isso falou ao meu coração que Ele nos conhece, Ele
conhece a minha vida, Ele sabe o que eu estou passando, Ele conhece a tua vida, o que você está passando, e talvez o que eu preciso hoje é diferente do que você precisa, mas quando nós procuramos o Senhor Jesus como essa multidão, Jesus sobre cada um, Ele impôs as mãos e sobre cada um, Ele liberou uma cura, uma bênção sobre cada um. Jesus podia ter, com seu poder, clamado aos céus e que viesse talvez uma nuvem de cura, como algo generalizado e abençoasse todo aquele povo de uma vez. Mas diz esse texto em Lucas 4:40, impondo as mãos sobre cada um. Jesus, Ele deu ali o seu tempo, a sua dedicação sobre cada um, Ele impôs as mãos e sobre cada um, Ele foi liberando o que cada um precisava, individualmente, pessoalmente, percebendo ali talvez as necessidades únicas de cada um, e ali Ele liberou bênçãos. E eu creio, eu tenho isso no meu coração, que o Senhor Jesus vai visitar a sua casa e Jesus vai impor as mãos sobre você, sobre cada um, e vai liberar a bênção pessoal, aquela bênção única que você precisa, não algo para a multidão, mas cada um individualmente. Creia no seu coração que Ele te vê, que Ele sabe o que você precisa, e creia que Ele também sobre ti impõe as mãos e libera sobre você o que você precisa. Você crê nisso? E sabe, o meu coração, ele se enche assim de fé, de esperança. Ai, uma alegria quando, sabe, você vai meditando nas escrituras sagradas e você vai percebendo Jesus, os relatos que nós temos nos evangelhos, tratando às vezes ali individualmente com alguém. Ele passou por um lugar para abençoar aquela pessoa. Isso enche o meu coração, sabe, de fé, de saber que Ele nos vê, de saber que Ele sabe o que estamos passando e que Ele também vem ao nosso encontro, sabe? A palavra de Deus, por exemplo, em Lucas 19, onde fala de Zaqueu, fala que era uma multidão procurando ver Jesus. E Zaqueu, que é aquela história, ele de baixa estatura, baixinho, subiu numa árvore e Jesus olha e chama: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas o olhar das pessoas, quando o próprio Lucas, no Evangelho de Lucas, ele relata esse episódio, ele fala assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Mas o olhar de Jesus é: Zaqueu, desce depressa, me convém hoje pousar em tua casa. E nós sabemos da história, houve ali uma transformação, Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Lembra que Zaqueu falou: olha, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então, naquela multidão, Jesus viu Zaqueu e a salvação entrou na casa de Zaqueu. Consegue perceber esse Deus pessoal, esse Deus que te chama pelo nome, esse Deus que conhece a tua história? Gente, na Bíblia também tem um relato sobre a viúva de Naim. Não fala nem o nome dela. Está em Lucas 7, do 11 ao 17. Fala que Jesus estava em Cafarnaum e ele viajou até Naim, cerca de 50 quilômetros. E o que Jesus fez nessa cidade de Naim? Ele precisou passar por ali só para abençoar esta viúva. Era uma viúva, então ela já tinha perdido o marido e ela tinha um único filho, que poderia ser ali, ajudar ela no sustento,
morreu. Estava tendo cortejo fúnebre ali, Jesus chega no momento exato e opera ali um milagre e fala para aquela viúva, não chores. Quando Jesus tocou o esquife, diz aqui o texto, disse ao jovem, levanta-te. E diz o texto aqui no livro de Lucas, e o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe, ele restituiu a vida para aquela mãe, ele restituiu o sustento para aquela mãe, tem todo um significado, porque era o seu único filho. Então, eu fico pensando, o que Jesus não vai fazer por mim e por você? Se Jesus saiu de Cafarnaum, viajou 50 quilômetros, não tem mais nenhum outro relato de algo que ele fez nessa cidade. A viúva de Naim, Naim era uma cidade, 50 quilômetros. Pois Jesus passou por ali no momento exato e disse para aquela mãe, não chores, e restituiu o filho àquela mãe. E no Evangelho de João, no capítulo 4 ali, no capítulo inteiro vai, contando a história. Lembra da mulher samaritana, aquela mulher junto ao poço? O texto diz assim em João 4:4, Jesus passou por Samaria, Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus naquele poço, de repente chega aquela mulher com o seu cântaro, querendo tirar água do poço e toda aquela história que nós conhecemos. Jesus, chama teu marido. Não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, já tiveste 5 maridos e este que você está agora não é teu marido. Então aquilo impactou porque ela viu que Jesus falou sobre toda a vida dela. Como é que ele ia saber isso da minha vida? Ela pensou. E ali houve também uma salvação, Aquela mulher depois saiu pela cidade contando sobre Jesus e muitos creram em Jesus por causa do relato do que aconteceu com aquela mulher. Então era necessário ele passar por Samaria para encontrar aquela mulher. Não foi uma multidão, Jesus foi para encontrar ela, uma obra que Jesus tinha para fazer na vida dela. E assim eu creio que Jesus vai também fazer uma obra na tua vida, na tua história. Enche seu coração de fé. Talvez você tenha essa visão de Deus, um Deus tão grandioso, mas talvez você não consiga enxergar esse Deus pessoal, esse Deus que conhece você, esse Deus que sabe o que você está passando, esse Deus que conhece o teu choro, que recolhe as tuas lágrimas. Esse é o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que nos vê. E também um relato que está no livro de Marcos, capítulo 16, quando Jesus havia sido crucificado e colocaram o corpo de Jesus naquele sepulcro e foram no outro dia, ver a pedra já estava revolvida lá no 3º dia e aquelas mulheres entraram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, diz aqui a palavra, vestido numa roupa comprida e branca, e ficaram espantadas, porém ele lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Aqui, esse texto, vá dizer aos seus discípulos e a Pedro. Deus nos conhece. Pedro, lembra que Pedro negou Jesus, o galo cantou, lembra? E ele caiu em si, ele chorou tanto porque ele havia negado Jesus. Negado, 3 vezes ele negou Jesus. Então, quando acontece esse episódio aqui das mulheres irem no sepulcro, vem aquele anjo que fala, ele não está aqui. Mas manda dizer para os discípulos, e a Pedro. Jesus não tinha se esquecido de Pedro. Por mais que Pedro o tivesse negado, Jesus ainda via nele o que o Espírito Santo poderia fazer na vida de Pedro. Então,
Pedro talvez poderia se sentir assim: eu não faço mais parte, acho que dos discípulos, porque olha o que eu fiz. Eu neguei Jesus, eu pequei, eu neguei. E nesse relato nós vemos tão lindamente o Senhor, através do anjo, né? Porque o anjo estava ali a serviço do Senhor. Então manda chamar os discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. E depois houve um encontro do Senhor com eles e com Pedro. E Pedro foi restaurado. Nós podemos ver depois nos evangelhos, né? As cartas que tem 1 Pedro, 2 Pedro, os relatos ali no livro de Atos. Pedro foi tremendamente usado pelo Senhor, foi cheio do Espírito Santo. Então essa palavra eu deixo para o seu coração, que você possa, no nome de Jesus, no seu dia a dia, nas suas lutas, o que você tem passado, enxergar esse Deus grande, poderoso, mas esse Deus pessoal. Esse Jesus que numa multidão impôs as mãos sobre cada um deles, sobre cada um. E assim eu creio que o Senhor vai visitar a tua casa e sobre cada um vai impor as mãos e vai abençoar a tua vida. E, queridos, interessante sobre, às vezes, a maneira como os outros nos veem e como Jesus nos vê. Tem um texto sobre o chamado de Mateus para ser discípulo, né? Mateus, que também o nome dele era Levi. Levi, que também se chamava Mateus. É a mesma pessoa. Nós temos o relato do chamado de Levi de Mateus nos 3 evangelhos. O mesmo episódio relatado por Marcos, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, e Mateus relata o próprio chamado. Olha só, no livro de Marcos, capítulo 2, verso 13 e 14, sobre esse episódio, o momento que Jesus chama Levi, que é Mateus, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, e toda a multidão ia ter com ele, multidão, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, vírgula, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Esse relato desse episódio que aconteceu sobre o chamado de Mateus, através ali dos olhos de Marcos, que estava escrevendo esse evangelho, Marcos, ele enfatiza, Levi, filho de Alfeu. Quem que era Levi? É o filho de Alfeu. Alfeu significa, entre alguns significados, significa mudança. Talvez alguém vê você como o filho de Alfeu, o filho da mudança, o filho do pastor, o filho daquela mulher de oração. Tá entendendo? Às vezes as pessoas olham para nós e nos veem, que ele é filho de fulano. Fulano é uma bênção. Fulano tem uma vida de oração, mas ele é filho de fulano. Assim era o olhar de Marcos sobre esse episódio. No livro de Lucas, esse mesmo episódio, olha só o que Lucas diz em Lucas 5, 27 e 28. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas, no seu olhar ali, que ele presenciou o chamado ali de Mateus, de Levi, ele relata no seu evangelho ali de Lucas, ele enfatiza o quê? A profissão. O que Levi fazia? Era um publicano. Um publicano que era ali cobrador de impostos, e no Novo Testamento essa classe dos publicanos era odiada pelos judeus. Tinha uma má fama, que eles eram considerados quase como que traidores do seu próprio povo ao servirem
voluntariamente seus opressores, nesse caso os romanos. Essa foi a visão de Lucas. Agora, quando Mateus, no Evangelho de Mateus, ele mesmo relata sobre o chamado, onde Jesus o chama para seguir, olha o que Mateus escreve, Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quando Jesus olhou para ele, não viu o seu sobrenome. O sobrenome foi o olhar ali de Marcos. O filho de Alfeu, ele vem daquela família. Isso foi o olhar de Marcos. Jesus, quando olhou para ele, não viu sua profissão ou seu pecado. Esse olhar foi o olhar de Lucas contando esse episódio. É Levi, um publicano aí. Publicano, cobrador de impostos, que tinha má fama. Muitos cobravam os impostos e pegavam daquele dinheiro. Agora, quando Mateus, que ele ouviu Jesus o chamar, ele conta, ele fala, é como se Mateus falasse assim, ele me viu e me chamou, Mateus, segue-me. Jesus não viu o pecado, não viu sua profissão, de que família que era. E engraçado que nos outros dois evangelhos chamam Levi, é a mesma pessoa. E Levi significa devoto. Agora, quando Jesus o chama, que Mateus, que passou por isso, ele mesmo relatou como aconteceu o chamado dele, ele fala, Jesus viu e chamou, Mateus, segue-me. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus, dom de Deus. Deus o chamou, vem presente de Deus, vem dom de Deus, vem me seguir. O olhar de Deus sobre nós é através das lentes de Cristo. Talvez você está se sentindo, alguém está olhando para você, lá vai um pecador, lá vai o traidor, lá vai o filho da mulher de oração, mas não vê você como alguém de oração. Quero dizer que Jesus olha para você e te vê sobre as lentes, através das lentes de Cristo. E ele chama você não mais de Levi, mas Mateus, presente de Deus. Que a tua vida seja transformada por esse chamado. Jesus te chama para mais perto. Jesus te chama para esse relacionamento pessoal e que você possa ver Jesus como esse Deus pessoal, esse Deus que chamou Mateus, presente de Deus. Ele não chamou, vem aqui publicano, vem aqui pecador, vem aqui filho de fulano. Ele chamou, vem aqui Mateus, você é um presente. Tua vida vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, querido, que você possa receber essa palavra e ter essa fé que Jesus vai te visitar e vai impor as mãos sobre você, individualmente, o que você precisa. O que o outro precisa, individualmente, o Senhor vai liberar uma bênção para você. E essa semana eu tive uma experiência assim. Eu gosto muito de perceber o agir de Deus nas pequenas coisas, sabe? O que mexe comigo assim com o meu coração quando no Evangelho o Senhor fala, olhem para as aves do céu, olhem para as flores do campo. Nisso tudo Deus está agindo, Deus está operando. Às vezes a gente precisa perceber esse agir. E lidando lá com a reforma do templo, né? Precisava comprar um impermeabilizante. É tipo uma tinta que quando seca fica mais emborrachado, impermeabiliza. Um paredão lá que ficou um paredão bem grande lá onde foi construída a escada e bate chuva. Então eles falaram, para depois não estragar a parede, para não ficar infiltrando, é bom passar um impermeabilizante. Fui atrás desse impermeabilizante e a gente sabia que ele aceita receber um pigmento, uma cor. Ele vem na lata, ali no balde, branco. Falei, já vamos então pigmentar, porque depois a igreja não vai ser branca por fora, né? Vamos pigmentar um tomzinho de tipo uma areia,
para quando passar, né? A parede de divisa do vizinho, depois não precisa pintar mais, já vai estar impermeabilizado, pintado. Fui atrás do impermeabilizante, aí o pedreiro lá falou: olha, então compra o pigmento, porque para pigmentar na loja eles vão cobrar bem caro. Então compra o pigmento que a gente pigmenta aqui. Falei, que cor? Ele, ó, marrom e tal cor, vamos misturar que vai dar um tomzinho de areia. Ok. Comprei impermeabilizante numa loja, não tinha o pigmento marrom. Tinha tudo que é cor, menos marrom, que precisava para dar um tomzinho de areia. Ok, comprei impermeabilizante, liguei numa outra loja, olha, preciso do pigmento marrom e mais essa... Marrom não tem, tá em falta. Aí liguei pro pedreiro e falei, ó, não tô achando, ó, vai em tal loja. Fui em tal loja, tinha tudo que é cor, irmãos, amarelo, vermelho, roxo, azul, não tinha marrom. E naquela tarde eles já iam passar o impermeabilizante. Eu falei, Deus, esse impermeabilizante já é a tinta que nós vamos passar naquele paredão. Não queria que ficasse branco. Aí me veio assim, vai em tal lugar. Eu tava próximo, tipo de uma avenida que eu sabia que tinha uma loja de tintas lá. Fui lá, estacionei lá, entrei lá, uma pessoa me atendeu e falou assim, eu falei pra pessoa, ó, e lá tinha marrom e outras cores. E eu falando, ó, a gente quer chegar num tom de areia. Que cor que você acha que eu posso misturar aqui para chegar no tom de areia? Ó, tal cor. Tá, mas quantos negocinhos que eu tenho que comprar pro balde lá de 18 litros, não sei o que. Aí ele parou e olhou assim, tá lacrado? Tá aí? Eu falei, tá no carro, o impermeabilizante. Falei que era pra igreja e tal, né, que a gente ia passar num paredão lá pra impermeabilizar e queria já dar o pigmento. Falei assim, traz aqui pra mim, eu vou pigmentar pra você na máquina. Deu ordem lá para um rapaz ir buscar no carro, botou na máquina, falou, ó, põe ali a cor areia, não sei o que. A máquina pigmentou tudo, chacoalhou lá. E daí ele deu ordem lá pro menino levar no carro, levou no carro, o menino já, então tá, obrigado. Falei, não, moço, tem que acertar quanto que fica nessa pigmentação. Não, tá tudo certo, Deus abençoe. Aí, é uma coisa, parece tão simples, né? Mas eu senti assim que Deus estava de olho em mim, sabe? Queria fazer o melhor ali pro templo, pra igreja, e queríamos pigmentar aquele impermeabilizante. E os nãos ao longo do caminho me levaram até esse lugar onde eu senti Jesus nos abençoar nesse lugar. Porque vai saber se a gente ia chegar num tom certo ou não, colocando os pigmentos ali por nossa conta. E lá na máquina, né, aquela máquina que automaticamente o tom já sabe que tem que jogar tal cor, automaticamente foi feito e falou, não, tá tudo certo, Deus abençoe. Eu saí de lá com aquele impermeabilizante pigmentado pela máquina lá, aquelas máquinas que pigmentam tinta souvenir, enfim. E eu cheguei na obra, eu falei assim, e um tinha me falado, ó, se você mandar pigmentar, eles cobram caro. Cheguei lá e falei, ó, gente, fui em tal lugar, não tinha, em tal lugar não tinha. E quando eu fui nesse lugar, que eu senti que eu tinha que ir naquele lugar, falei, olha, pigmentaram esse impermeabilizante na máquina. Os pedreiros ficaram assim. Falei, Daí ainda falei, ó, às vezes os nãos que a gente recebe vão nos conduzindo para um lugar onde a gente vai ser abençoado. Amém? Eu senti o olhar de Jesus sobre uma necessidade que talvez era minha ali, particular, algo que nós queríamos fazer ali para a igreja, colocar um pigmento. E Jesus nos abençoou. Então que você possa ver também Jesus no teu dia a dia, nas tuas necessidades, saber que Jesus é grande, poderoso, sim, mas Ele é um Deus pessoal, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, e Ele te vê e Ele te conhece. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos no seu lugar, vamos orar sobre essa palavra que ouvimos. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso.
Oh Deus, o Senhor é um Deus que amou o mundo de tal maneira. Mas o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que está aqui comigo, um Deus que está nessa casa, nessa sala de quem está me escutando agora. Um Deus que abençoou, que proveu o que eu precisava nessa semana. E assim eu creio que o Senhor também vai fazer algo nessas famílias que me ouvem, nesse pai, nessa mãe, nessa esposa, nesse marido, nesse jovem que me escuta nesse momento, Senhor. Que nós possamos enxergar o Senhor nas pequenas coisas, que o Senhor está assim de olho em nós, nas nossas necessidades, que nosso coração possa se abrir para vivenciar experiências, ó Deus, no nosso dia a dia, que provam, ó Deus, como o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que nos vê, um Deus que enxerga nossa necessidade, um Deus que enxerga nossa dor, um Deus que enxerga o problema que estamos enfrentando e que vai, assim como a gente leu, Senhor Deus, naquele texto, que o Senhor, diante de uma multidão, impôs as mãos sobre cada um. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que haverá uma visitação do Senhor em cada lar, em cada casa e sobre cada um, sobre cada necessidade individual, pessoal, o Senhor vai agir, o Senhor vai prover, em nome de Jesus. E sobre aquelas pessoas, ó Deus, que talvez os outros enxergam, ó, lá vai um publicano, lá vai um pecador, lá vai um traidor, lá vai o filho de fulano. Que nós possamos, assim como foi o chamado ali de Mateus, ele mesmo que presenciou, ele falou, o Senhor me chamou Mateus, presente de Deus. O Senhor não ficou enfatizando pecado, profissão, não queria saber de que família que era. Assim o Senhor é conosco, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor, ó Deus, nos chama e o Senhor nos vê através das lentes de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, que cada um possa ser livre das taxações que os outros colocam e possam ser livres para, assim como foi Mateus, te seguir, abandonar tudo e seguir. Não importava de que família que era, o pecado que tinha cometido, a profissão que tinha, ele te seguiu. Que assim possamos, cada um de nós, deixar o que precisa ser deixado para trás, as taxações, as coisas, e te seguir. Porque o Senhor nos chama, e o Senhor nos chama de presentes de Deus. Abençoa cada família em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém. Deus te abençoe. Vamos então também para os recados. Amados irmãos, continuemos a nos cuidar. Amém. Temos visto nas notícias um aumento bem grande, nos casos de Covid aqui em Foz. Então, se resguarde, continue usando máscara, continue higienizando suas mãos com álcool em gel, evitando aglomerações. Tenha esse zelo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Vamos continuar nos cuidando. Sobre os cultos no templo renovado, seguimos com a data mais ou menos ali para a segunda quinzena de fevereiro, tá? Essa semana agora, na outra semana, acho que vocês viram no vídeo, tinha sido colocado o telhado de zinco, telhado de zinco com isopor, aí foi colocado rufo em toda aquela parte da platibanda. Aí essa semana foi feito muitas coisas lá, terminado o contrapiso lá do banheiro, já está instalado os canos do esgoto lá do banheiro, foi terminado alguma coisinha a mais de reboco que faltava, então o prédio assim também por fora ele está todo renovado. Chegou também as grades que vão ser instaladas, acho que na próxima semana, das janelas. E dentro precisou ser feito também toda a parte elétrica, Eu sei que no vídeo passado já foi falado sobre isso, mas teve que rasgar toda a parede ali para fazer o caminho dos conduítes, tudo novo. Então essa semana foi colocado os conduítes, tudo está sendo preparado para essa semana
já passar a fiação e também foi feito já uma parte do padrão novo que nós precisamos com a Copel. Eu creio que essa semana a Copel vai estar fazendo as obras de melhoria na rede, para daí ligarmos nesse padrão novo, né? Mais amperagem, né? Para poder aguentar, suportar todo o som, usar ar-condicionado, enfim. Então tá 1000 lá. Cremos que daí essa semana essa parte ainda é elétrica, tá sendo passado uns seladores lá na parede. Depois vai vir o gesso, massa corrida, enfim, depois disso assentar o piso. Mas irmãos, estamos a 1000 lá na obra. Se você ainda, sua família não abençoou a reforma, né? Cada um que queira contribuir, tudo é bem-vindo, porque estamos fazendo tudo que é necessário lá para se tornar um lugar para receber você, sua família. Agradecemos a todos que têm sido fiéis ao Senhor, né? Entregando seus dízimos, suas ofertas, pessoas que procuram, pastora, essa oferta é para obra, para reforma. Então Deus tem sido muito fiel, Deus tem provido. Então, se você deseja contribuir para essa reforma, vai estar aqui embaixo o Pix, a conta da igreja, ou se você quer nos entregar uma oferta em mãos, também nos procure, que a gente possa pegar, porque cada semana, eu costumo dizer, o pão de cada dia Deus nos dá hoje. Ele tem provido para cada dia, para cada coisa que tem sido feita, Deus vem e provê. Então, que você seja também um instrumento para abençoar a casa do Senhor. Amém? Então, vamos continuar nos alimentando da palavra, né? Graças a Deus temos esse meio, né? De estarmos conectados através desses vídeos para poder ministrar ao seu coração uma palavra do Senhor. E continuamos também, irmãos, em oração pela família da Dona Neuza, né? Que teve perdas, a família ali, a Sônia, que precisa das nossas orações, né? A pastora Tânia, que também está em viagem lá, estando lá com a sua mãe, que também a avó Ana precisa, né? Receber força, restauração. Então, continuemos, irmãos, orando uns pelos outros. Orem por essa obra que está sendo feita no templo. Temos ainda muitos desafios financeiros também, né? Para conseguir fazer tudo. Nós vamos orar aqui juntos em oração. Somos mais fortes. Amém? Um beijo no seu coração. Continue se cuidando. Tenha zelo pela sua vida. Não tente a Deus. Então, tenha esse zelo e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe o coração de vocês. Estamos com saudade. Um beijo no coração.